paz de Deus, irmãos, a paz de Deus, irmãs, a paz de Deus, querido ouvinte. Aqui quem fala é a irmã Tânia, glória a Deus, aleluias, do canal do YouTube, da plataforma do YouTube. Venho até a vós, até o querido ouvinte, até o irmão, trazer uma oração, trazer uma palavra, trazer uma saudação da parte de Deus. Glórias a Deus, aleluias. Abre esse culto no nome do Senhor Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Vamos fazer uma oração, irmãos. O Senhor tem colocado uma palavra no meu coração e entro aqui para simplesmente entregar, porque o servo de Deus, ele obedece quando o mestre nos chama, quando o mestre nos diz assim: preciso de ti para ser um instrumento vivo nas minhas mãos. E o servo que é obediente, o filho que tem a consciência de quando obedecemos, algo no mundo espiritual acontece, algo a favor das almas das pessoas acontece. Esse que faz o ID do Senhor Jesus, esse terá um galardão, terá um reconhecimento do nosso Senhor, não porque somos bons, mas porque somos obedientes e tentamos ter o exemplo do Senhor Jesus aqui na terra. Porque todo aquele que ama a Deus, ama a sua palavra. E a sua palavra, ela é bem clara, e ela diz assim: ide por toda a criatura, por todos, pregai o Evangelho, anunciando as boas novas. Amém? E aqui estou para anunciar as boas novas. Glórias a Deus. Antes de qualquer coisa, irmãos, antes mesmo de eu orar, de eu colocar o véu, agora há pouco, foi Santa Ceia, no ministério onde eu congrego, louvado seja Deus, porque todo servo de Deus, toda mulher, todo homem de Deus tem que ter uma cobertura espiritual, tem que ter a fonte inesgotável. Todos nós sabemos que é o Senhor Jesus, mas nós temos que ter aqui na terra um pai espiritual, alicerçado no ministério, louvado seja Deus. E hoje ali, onde eu congrego, teve a Santa Ceia, glórias a Deus. A Santa Ceia nada mais é do que lembrarmos do sacrifício que o Senhor Jesus fez naquele dia, na cruz, glória a Deus, aleluias. Comermos do pão e bebermos do cálice do Senhor Jesus, para nos fortalecer a nossa carne, o nosso espírito e a nossa alma também. A Santa Ceia, ela é uma comunhão direta com o nosso Criador, com o nosso Pai. E eu agradeço a Deus por ali estar, por ter tido a oportunidade de estar ali diante da presença de Deus e de todos ali os irmãos agregados. Amém? Eu gostaria aqui de ler um hino que foi entoado ali no ministério, que foi o hino 412. Não vou pregar, não vou louvar agora, porque está bem tarde, mas eu vou ler a letra. Glória a Deus, aleluias. Preste atenção na letra, querido irmão, querida irmã, principalmente você, querido ouvinte, que diz assim, o hino 412. Senhor, recordamos aqui. Aí diz assim o autor do hino 412. Senhor, recordamos aqui o teu sacrifício atroz, ou seja, lá atrás. Partindo o pão, nos lembramos de ti. Martírio sofreste por causa de nós. O cálice nos dá comunhão. Do teu sangue, Cristo Jesus, somente em ti há real salvação. Tu és quem ao céu nos conduz, faz-nos dignos, ó Redentor, da celestial comunhão. Do teu corpo e sangue precioso, Senhor,
conserva-nos nesta união. Glória a Deus. É o hino 412, irmãos. Louvado seja Deus. Agora sim, vou fazer uma oração e vou entregar aqui a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração hoje, o dia inteiro, irmãos. Desde ontem, a partir da meia-noite, essa palavra queima dentro do meu coração. E louvado seja Deus, que eis-me aqui para entregar. E o endereço certo e a alma certa, com certeza, fará o efeito que for necessário. Amém? Fechamos os nossos olhos e levamos o nosso pensamento ao trono da graça. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, entro na Tua presença, Senhor, para lhe pedir perdão, Pai, da multidão dos meus pecados. Pai, obrigada, Senhor, por ter me chamado dessa graça, que és Tu, Senhor Jesus, a pedra de esquina que os edificadores a rejeitaram. E sobre essa pedra, Senhor, Tu edificaste a Tua igreja. Faço parte, Senhor, do Teu povo, da Tua igreja. E por ter me prometido a coroa da vida eterna, se eu permanecer uma filha firme, forte e fiel até o fim. Senhor, agora, Pai, entro aqui na Tua presença, Senhor, suplico, Mestre, a Tua presença entre nós, para, Pai, entregar a Sua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que eu venha ser um instrumento vivo, Senhor, nas Suas mãos, sem mais colocar nas palavras e sem absolutamente nada, Senhor, tirar da Tua palavra, mas entregar somente aquilo, Senhor, que vem do Teu coração para o meu, Pai. Louvado e agradecido é o Teu nome, Senhor. Alcança os irmãos, alcança, Pai, todas as crianças, Pai, lá, Senhor, que tem sido muito falado, Senhor, da ilha de Marajó. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, daquelas crianças. Faça algo ali, Senhor, que venha surpreender, Pai, a todos da região. Senhor, protege todas as crianças, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Alcança os meus irmãos, alcança, Senhor, a minha filha, alcança o querido ouvinte, alcança todos, Senhor, que ouvirão esta ministração, Pai. Entregue, Senhor, para que todos aqueles, Senhor, que crerem e ouvirem, Pai, terão vitória, terão sinais, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. E, Senhor, vá de encontro, Pai, a cada alma, a cada irmão, a cada ser, Senhor, em nome de Jesus. E todo aquele que bate a sua porta, Senhor, a porta se abre. Todo aquele que pede em Ti, recebe. Todo aquele que busca, Senhor, de Ti, encontra, Pai. Tudo que eu liguei na terra seja ligado no céu. Em nome de Jesus eu lhe suplico. Não, Senhor, não por merecimento, mas pela Sua grandeza e misericórdia, pois sou pequena, Senhor, diante de Ti. Tudo para a honra e glória do Seu nome, e que seja feita a Sua vontade, mediante a Sua palavra, Pai. Glória a Deus, aleluias, louvado seja Deus. Confesso, irmãos, que a irmã Tânia no físico está um pouco cansada, mas o Senhor me dá graça e iremos até o fim. Mas o espírito está fortalecido, a alma está fortalecida, a unção e a autoridade que age em minha vida na autoridade do nome de Jesus está ativa. E é isso, irmãos, que os irmãos assim têm que se realtar, têm que se perceber. A unção, a palavra, a autoridade, o espírito fortalecido, ele traz toda a diferença na vida de um homem e de uma mulher. Amém? Então vamos lá, irmãos, para a palavra que o Senhor coloca aqui no meu coração, que fica no livro de Marcos, Novo Testamento. Vamos ler, irmãos. Glória a Deus, aleluias. Deixa eu ver aqui, Pai. É uma palavra bem curta, é um recado que o Senhor vem dar a mim e a ti. Amém? Vamos começar aqui, ó, Marcos capítulo 7, versículo 13. Somente um versículo para começar a ministração. Vamos ministrar este culto
com a guia de Deus e a força do Espírito Santo. Glórias a Deus. Com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Diz assim, ó: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhe: ouve-me vós todos e compreendei. Irmãos, o Senhor fala aqui pelo livro de Marcos, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14, que eu li. E diz assim ainda por esta palavra, ó, no versículo 15 de Marcos 7. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso sim, é o que contamina o homem. Nem tudo, irmãos, que entra é o que contamina, mas sim o que sai da boca do homem e da mulher. Porque quando falamos algo, isso sai do coração. Isso sim contamina. Por quê? Porque nós falamos o que o nosso coração está cheio. Tomemos cuidado com o que nós falamos, com o que nós pensamos e falamos. Que tudo que nós viemos a falar seja para edificação. Até uma correção, até uma crítica construtiva, ela tem que ser feita de forma com cuidado. Amém? Então vamos continuar aqui, ó. Ainda Marcos, capítulo 7, versículo 24. A mulher cananeia. Vamos falar a respeito dela, ó. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa queria que ninguém a soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-lhe aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha aquele demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro sair os filhos, porque não convém tornar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai o demônio, já saiu da sua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Aqui fala de uma mulher, pelo jeito essa mulher, né, grega, de posses, de condições, mas ela percebia que há algo de estranho em sua filha. E ao chegar até diante de Jesus, pediu que ele, sabendo, tendo consciência do poderio que era o Senhor Jesus, ela pediu: Jesus, tira esse espírito mau que há na minha filha. E Jesus falou assim, querendo dizer, né? Não tenho que te ouvir agora. Estou numa mesa. E muitas das coisas que caem, né, as esmolas que caem no chão, é isso que Jesus aqui fala para ela. O Senhor Jesus aqui colocou numa situação até mesmo de teste. O Senhor Jesus nos testa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Pode ler aqui no livro de Marcos. Pode ler. Marcos 7, a partir do versículo 24. E Jesus deixou aquela mulher numa situação que não foi muito agradável, mas ela, com toda a humildade e sabendo do poderio do Senhor Jesus, disse assim a ele: mas até as migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos podem comer. E Jesus, vendo que em momento nenhum ela se ofendeu, ela não se ofendeu com o que o Jesus disse a ela.
Em momento nenhum. Por quê? Porque ela queria a vitória. Às vezes nós somos afrontados, às vezes nós somos desapontados, entristecidos, é, decepcionados, mas nós não temos que se apegar a isso. E sim no propósito, e sim na vitória, e sim na promessa. Aquela mulher, se ela tivesse se ofendido com o que o Senhor Jesus tinha feito aquele teste com ela, louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus, ela tinha perdido a vitória, que era que a filha dela ficasse bem. Mas ela passou por cima e disse assim a Jesus: até as migalhas que caem no chão, os cachorrinhos comem. Quer dizer, até as migalhas, elas fazem, tem algum proveito. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus, do Senhor. Então Jesus viu que aquela mulher tinha humildade e ela usa até as más coisas para continuar subindo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. E ele disse assim para ela: por essa palavra, vá para a sua casa que a sua filha estará curada. Então, o que nós não fazemos pelos nossos filhos? O que nós não fazemos pela uma promessa, pelo um propósito? Nós passamos por cima das coisas. Porque eu já disse uma vez em algum culto aqui, não vai ser o meio, não vai ser o começo e nem o meio a sua vitória, e sempre no fim. Glórias a Deus. Então que venhamos ser como a mulher cananeia. Qualquer situação, qualquer pedra, a use para continuar subindo. Lógico, sempre o Senhor Jesus à frente. Amém? Então vamos continuar lendo aqui, ó. A cura de um surdo e de um gago. De Decápolis. Versículo 31 de Marcos. De Marcos 7, né? E ele tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que lhe falava dificilmente, e rogava-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando a parte entre a multidão, pôs-lhe dedos no ouvido, e cuspindo tocou-lhes na língua. E levantando-se os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Ordenou-lhes que ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Então o Senhor, ele faz prodígios e maravilhas. Ele fez através da sua saliva, ó, entre a multidão, ó. Pôs os dedos no ouvido e cuspindo tocou-lhes a sua língua. E destravou a língua daquele homem, e ele enxergou. Deus, ele é um Deus de maravilhas, de milagres. Não desconfie, não duvide do poder de Deus. Assim diz o Senhor, para mim e para ti. Ó, a segunda multiplicação dos peixes. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tem compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo, e não têm o que comer. E se deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque algum deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazer de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhes: 7. E ordenou à multidão que se assentassem no chão. E tomando 7 pães, e tendo dado graças, e partiu, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças,
ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. O Senhor fala aqui da multiplicação. Não duvides do poder de Deus. Se precisas de multiplicação, se precisa de uma cura, se precisa se libertar de algo que está dentro de você, peça ao Senhor Jesus. Põe o seu joelho no chão, se humilhe diante de Deus, como aquela mulher cananeia fez, e obterá vitórias. Amém? O fermento dos fariseus. E entrando logo no barco com seus discípulos, foram para regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com eles, pedindo-lhes para tentarem um sinal do céu. Suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a geração não dará sinal algum. E deixando-os, tomou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar o pão, e o barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhe, dizendo: Olhai, guardai-vos o fermento dos fariseus e o fermento dos Herodes. E razoaram entre si, dizendo: E por que não temos pão? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda em vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvides? E não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disse-lhe 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levastes? E disseram 7. E ele disse: Como não entendi ainda? Quando o Senhor faz uma obra na vida da gente, sempre vai ter milagre. Sempre vai ter providência. Nunca vai parar. Deus, ele não faz um milagre, ele nos abençoa a vida toda. Ele sempre estará conosco, sendo na bonança ou não. Mas ele sempre nos ajudará. Amém? Não esqueça disso. A cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram que lhe tocasse. E, tomando o cego pela mão, levantou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantou-se ele os olhos e disse: Vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Depois tomou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via de longe distintamente a todos. E mandou-se para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Glória a Deus. O Senhor, ele cura cegos. Cegos realmente físicos, que não enxergam, e cegos também espiritualmente. O Senhor, ele cura. Ele cura a cegueira visual e a cegueira espiritual. Receba da parte de Deus. Cura na sua visão espiritual e física também. A confissão de Pedro, continua em Marcos 8. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens quem sou eu? Jesus perguntava, para os discípulos. E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou para que ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois ao 3º dia ressuscitaria.
e disse abertamente essas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. Pedro queria impedir o plano, né, de Deus na vida do Senhor Jesus. E Jesus, mais do que rápido, percebeu que não era Pedro ali que falava, ele estava sendo usado pelo inimigo. Não seja usado pelo inimigo. E se por acaso você ver uma pessoa sendo usada pelo adversário para fazer algo da sua vida, fazer mal para ti, o abençoe e se afaste. Não venhamos estar com pessoas que nos tira do propósito, que nos tira da promessa, que nos tira de perto de Deus e de sermos pessoas melhores em todas as áreas de nossas vidas, amém? Ainda aqui, em Marcos 8, cada um deve levar a sua própria cruz, e chamando-se a multidão com seus discípulos, disse-lhe Jesus, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria ao homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entrar na geração de pecadores, de adúlteros, se envergonhe de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier da glória do seu Pai, com seus santos anjos. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que, dos aqui estão, alguns aqui não provarão da morte, sem que veja chegado o reino de Deus com poder. O Senhor fala por essa palavra que tem uns que nem provarão a morte, subirão sem ver a morte. Glória a Deus. Amém? E que temos que pegar a nossa cruz e seguirmos com a nossa cruz. E não negando a Jesus. Porque se negarmos a Jesus, Ele também nos negará diante do Pai. Amém? Assim diz até aqui, né, Pai? Aí nós vamos lá para o livro de Lucas, que é depois de Marcos, né? Lucas 9. Glória a Deus. Isso, Pai. Lucas 9, A missão dos 12, eu não vou ler mais, tá, irmão? Senão vai ficar muito comprido, Lucas 9? Lucas 9, A missão dos 12, né? Que é de pregar o evangelho, né? Enviou a pregar o reino e a curar os enfermos. Que venhamos proclamar a palavra de Deus, falar do Senhor Jesus e termos autoridade e unção para orarmos pelos enfermos. Amém? Tanto o irmão como a irmã e o querido ouvinte aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, deixando-se de ser criatura para passar a ser filho. Amém? Herodes, né? Falando de João Batista, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, novamente, como eu já tinha dito, a confissão de Pedro. É a mesma passagem, Cada um deve levar a sua cruz. A filha de Jairo, né? A cura. Um endemoniado, falando de espíritos contrários, né? Vamos repreender todo o mal. Não abriremos brechas, irmãos, para que Satanás não venha entrar e fazer um vento, sabe? Glórias a Deus, Aí vamos ali pro livro de 2 Reis, irmãos. Falei que é uma palavra bem rapidinha. 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 2.
Elias é levado ao céu num carro de fogo. Elias não provou da morte. Aqui é um exemplo vivo. Pode ler. Olha o céu, a luz aqui tá forte. Segundo a Reis, capítulo 2. Tá calor, irmãos, eu tenho alergia. Acho do calor que começa a pinicar o corpo. Elias, ele foi elevado a um carro de fogo ao céu. Ele não viu a morte. Foi transladado. Glória a Deus, aleluia. E quem ficou em seu lugar foi Eliseu, o profeta Eliseu. E Eliseu pediu para Elias que eu tenha porção dobrada. Que Elias era um grande profeta. E Eliseu sabia que Elias ia embora. E Eliseu pediu a Elias que eu tenha porção dobrada de ti. Que queremos buscar a Deus todos os dias de forma que venhamos transbordar na unção, na autoridade, no amor, no conhecimento da palavra. Amém? E tenhamos unção dobrada para os dons, para a edificação da igreja, para a nossa própria edificação. Amém? E o Senhor fala, né? Que o inimigo sempre vai estar ao nosso derredor, irmãos. Sempre o adversário de nossas almas vai estar ao nosso derredor. Não venhamos deixar levar pelo inimigo. Prestamos atenção no que é bom e no que é mal, no que vem de Deus e do que provém do adversário. Amém? Isso mesmo. O Senhor fala que o inimigo até pode tentar, mas tudo obedece a Deus. Tudo está da maneira que Deus quer que esteja. Ele é um de repente. Se ele quiser mudar tudo, ele muda, mas se ele não quiser, ele deixa as coisas como estão. E ele que obedece, tudo obedece a ele, até as trevas. Até as trevas é sujeito a ele. Amém? Glórias a Deus. Então, se você está sendo, às vezes, alguns obstáculos, algumas ferramentas, né, preparadas, problemas, saiba que Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. E vamos finalizar, irmãos. Tudo está nas mãos de Deus. Oremos para que Deus venha nos ajudar, nos direcionar da melhor maneira. Vamos lá para Salmo 107. Que nada mais é o Salmo falando a respeito que Deus é bom. Meu Pai? Glória a Deus. Aqui, ó. A bondade de Deus em proteger as pessoas. Glória a Deus. Leia o Salmo 107. É um salmo riquíssimo. E também o Senhor é bom, né? O Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para todo sempre. Amém? E o Senhor fala para nós lançarmos toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação nas mãos dEle. Lançarmos todos os nossos problemas, nossos anseios na mão de Deus. E Ele nos ajudará e nos dará vitória. Essa palavra, irmãos, até aqui o Senhor falou. Por essa palavra o Senhor continua falando para mim 2 vezes hoje. O Senhor confirmou 27. Não sei se são 27 dias, se é 27 horas, se é dia 27. Mas o Senhor fala que algo acontecerá no dia 27. Amém? Um recadinho. Isso é para quem crê, irmãos. Para quem não crê, não receba. Não receba. Peça a Deus que te dê graça. Peça a Deus que te acrescente fé. Amém? Eu recebo, Pai, porque eu sei no Deus que eu tenho crido. Eu sei quando o Senhor fala. Que você venha a entender quando Deus fala. Amém? Quando Deus mostra exatamente o que Ele quer. Como foi falado aqui, uma geração que pedia sinais. O Senhor lhe dá sinais quando Ele quer. Mas aquele que recebe, mas nem todos recebem o sinal, mas Deus sabe, aquele que recebe, aquele que sabe a direção de Deus, que fica aí esperando no aguardo da direção de Deus. Amém? Que eu e você venhamos tomar a decisão de aguardar em Deus,
as coordenadas. Amém? Vamos fazer uma oração, irmãos. E até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. E quando o Senhor mandar, eu voltarei com a palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, louvado e agradecido é o teu nome, Pai. Entreguei a sua palavra mediante a sua vontade, Senhor, soberana vontade, Pai. Agora, Senhor, vai diante de cada um, Pai, com esta palavra, Senhor, e leve aos corações, às almas, Pai, direcionadas, Senhor, que vão surgir o efeito necessário, Pai. Louvado e agradecido é o teu nome, Senhor Jesus. Tua palavra diz, Pai, que aonde o Senhor chega, algo de bom acontece, Senhor. Da mesma maneira, Senhor, que Tu mudastes a minha vida, muda a vida, Senhor, do querido ouvinte, do irmão, da irmã, que quer, Senhor, uma mudança, uma transformação, Pai. Louvado e agradecido é o Teu nome. E todo aquele que bate, Senhor, a sua porta, a porta se abre. Todo aquele que pede, Senhor, em Ti recebe. Todo aquele que procura, Pai, em Ti encontra, Senhor. Tudo que eu liguei na terra seja ligado no céu. Não, Senhor, não por merecimento, mas sim, Pai, pela sua grandeza e bondade. Tudo para a honra e glória do seu nome. E que seja feita a sua vontade mediante a sua palavra. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Glória a Deus, querido ouvinte. Agora a irmã Tânia vai descansar, porque temos uma semana aí pela frente, né, irmãos? E o Senhor, Ele vai nos dar graça. O Senhor, Ele vai nos dar estratégias e direções. Amém? Receba da parte de Deus a benção para essa semana. Amém? Glórias a Deus. Eu vou ficando por aqui e quando o Senhor ordenar, assim voltarei. A paz de Deus, irmãos. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus.